para receber a divina semente, que é poderosa para frutificar, para liberar vida e paz e transformar a minha alma. E eu não sairei daqui a mesma pessoa. Amém? Você crê nisso? Não, olha para alguém que está ao seu lado e fala, olha bem para mim, porque ao sair daqui eu vou estar diferente. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Nós estamos numa série de mensagens sobre o favor e a paz multiplicados na nossa vida. Quantos querem favor, paz multiplicados? Ó Senhor, nós amamos a Tua palavra. Deus é muito bom. E Pedro, o apóstolo, ele fala sobre 8 coisas necessárias na sua vida para que você não seja nem inativo, nem infrutuoso no pleno conhecimento de Jesus. Porque você precisa conhecer Jesus, porque Jesus é tudo. Amém? Jesus é a resposta de Deus. Ele é a única resposta de Deus. E é a resposta do amor de Deus para com você, louvado seja Deus. Todas as necessidades são supridas em Cristo Jesus. A salvação não é Deus livrar você do inferno, é Deus te dar Jesus. Você recebeu vida de Jesus, e essa vida é a resposta para tudo. Você não deve viver pela sua vida, mas pela vida dele. O ápice da vida cristã, presta atenção nisso, não é o seu esforço próprio, a sua tentativa, é o que Paulo disse em Gálatas, não mais eu, mas Cristo Jesus em mim. Amém? E esse viver é pela fé. Então, não eu, Cristo Jesus em mim. Então, todas as coisas que Pedro relata, ele diz que foram dadas a nós pelo divino poder de Deus, para que, ao exercê-las, nós participemos da natureza de Deus e sejamos livres das paixões do mundo. Então veja, manifestar a natureza. E hoje nós vamos falar sobre o domínio próprio. Amém? O domínio próprio é o fruto para manifestar a natureza. A natureza do Rei Jesus, do governo de Jesus que está na sua vida. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. No nosso texto de 2 Pedro, diz, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, com o conhecimento, o domínio próprio. E no próximo domingo, a perseverança. Amém? Você nunca mais vai desistir de coisa alguma. Você vai completar e vencer. Então, domingo próximo, você não pode perder. Você não pode perder nenhuma dessas coisas virtuosas, mas recebê-las. E eu espero que isso esteja transformando a sua vida. Se você for sério com Deus, com a palavra de Deus, não tem como você ser o mesmo. Porque a palavra de Deus vai transformando você. Amém? Então, domínio próprio fala de domínio, de domínio. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele disse, dominem sobre todas as obras das minhas mãos. Então, Deus criou você para dominar no mundo. Quando Adão caiu, ele não caiu do céu. Ele não perdeu o céu porque nunca esteve lá. Ele perdeu o domínio. Ele perdeu o domínio. Então a queda te levou a perder o domínio sobre a circunstância. Mas em Cristo Jesus você recebeu poder divino. E esse poder divino, segundo Pedro diz que é também domínio próprio. Aleluia, amém? Domínio fala de governo. Governo sobre as suas emoções. Governo sobre os desejos do seu corpo. Governo sobre as circunstâncias. Governo sobre o seu querer. Governo sobre os seus pensamentos. Deus te chamou, então, a governar. E hoje você vê na história quantas pessoas sendo dominadas pela criação de Deus. Amém? Tem pessoas que têm medo de barata. Ok, amém. O que foi, Lizzie? Aleluia. Veja, tem pessoas que são dependentes químicas de uma erva, dependentes químicos de uma bebida. São pessoas que são governadas pelo sexo. Então, o corpo, seu corpo, ele não foi salvo, ouviu? O corpo é uma casa, isso aqui é uma casa. O verdadeiro Gilberto não é isso que você vê, é o que está lá dentro. Amém? E a casa não foi feita para mandar no proprietário. O proprietário manda na casa.
Não é a casa que diz, eu quero ser pintada de amarelo. Não, é você. Você é o líder. E Deus quer restaurar essa posição na sua vida pelo entendimento, pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Nós vimos que o pleno conhecimento nos dá a multiplicação que queremos. E esse ano vai ser um ano de multiplicação em nome do Senhor Jesus. Os irmãos vão prosperar tanto. Cada semente vai produzir colheitas poderosas. Milagrosas de Deus. Amém, 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 aleluia. Paizinhos de uma criança vão alimentar multidões. Aleluia. O cofre do seu filho vai alimentar multidões. Amém. Deus é poderoso para fazer. Mas diga comigo, domínio próprio. Amém. Bem, um homem sem domínio próprio é como um barco sem leme. Ele tem potencial, mas não tem propósito, direção. Ele fica ao sabor de todas as ondas e todos os ventos. Muitas pessoas são assim. Elas são levadas, Paulo diz, ao redor de todo vento, doutrina, de toda novidade. Elas não têm estabilidade. Deus quer usar pessoas estáveis. Deus precisa de pedras vivas na sua obra. Amém? Em Adão, que simboliza você no velho homem, você foi feito do barro. Mas em Cristo você foi feito da rocha. Jesus disse para Pedro, tu não é mais Simão Barjonas, cana agitada pelo vento. Tu és Petros, pedra. Porque sobre essa pedra edificarei a igreja. Você é igreja, nós somos igreja. Só existe edificação, aperfeiçoamento, maturidade, quando você sabe que é uma pedra. Estabilidade. Você é árvore plantada. Você não é árvore colocada. Você foi plantada pelas mãos de Deus. E as suas raízes são profundas. E elas não dependem das circunstâncias. Porque elas bebem da água, da provisão de Deus no Espírito. Isso significa que você nasceu para reinar em vida. Domínio é o seu normal. Amém? Mas muitas pessoas, infelizmente, não percebem isso. Mas a luz da palavra esclarece e você hoje vai sair daqui com entendimento para um novo posicionamento de fé. Diga amém. Amém. Em Gálatas 5:22, Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 frutos do Espírito. O último é o domínio próprio. Por que o domínio próprio? Porque ele fecha o elo. Amém? Ele fecha o elo. Muitos autores dizem que o domínio próprio é a expressão de toda a maturidade de Cristo. O domínio próprio. Amém? Você já falou coisas que não queria ter falado? Pastor, eu perdi a cabeça. Pois bem, você perdeu não a cabeça, você perdeu o domínio. Você está sendo dominado pelas circunstâncias. Pastor, aquela pessoa me tira do sério. Você está sendo dominado. Você perdeu o domínio. Pastor, não consigo resistir isso. Quando eu vejo, eu já fiz. Você perdeu o domínio. Mas você nasceu para reinar. E há um fruto do Espírito em você que se chama domínio próprio. A palavra enkratos, domínio próprio, no grego, é a palavra que significa em, dentro, e kratos, poder. Poder dunamis, poder de dinamite. Ok? Eu estive lá em Ametista do Sul. Alguém já conhece Ametista do Sul? Amém? Já entraram nas cavernas lá? Então, entrei lá nas cavernas e eles estavam explicando onde colocam as dinamite para explodir aquelas rochas. E fizeram uma simulação, etc. e tal. Você tem uma dinamite dentro de você. Poder de Deus para superar qualquer coisa do lado de fora. Amém? Veja, o maior governo do mundo é o governo de si mesmo. O grande herói não é o que conquista coisas, segundo a Bíblia, mas é o que conquista a si mesmo. É aquele que domina o seu próprio espírito, diz a Bíblia. E Deus te chamou para ser um governante na terra. Quando Jesus disse que vem o teu reino, porque é um reino? Porque existe no reino governantes. O sangue de Jesus, ele tornou você um rei e um sacerdote. E a Bíblia diz que é para governar aqui. Você não vai governar na eternidade. Você tem que governar aqui, em Cristo Jesus. Amém?
E as circunstâncias na sua vida, então, não podem te impedir de exercer esse governo. Porque a luz da palavra esclarece. Diga, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Seria melhor traduzido como domínio do Espírito. Ou autodomínio do Espírito Santo. Isso significa que eu tenho que me render ao Espírito Santo. Eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus. Eu tenho que deixar a minha alma ser quebrantada para que a vida interior, domínio próprio nesse caso, se manifeste. É uma questão de Cristo Jesus, da vida de Cristo, e não do esforço do braço humano. Imagina o barco no meio da tempestade, o homem tentando remar, fugindo daquela tempestade, mas ele se cansa, ele para, porque a atividade é muito desgastante. Esse é o esforço próprio tentando se dominar. Mas imagine que ele levanta a vela e o vento ele usa para levar o barco até o destino. Ele não faz nenhum esforço, ele apenas é conduzido. Há uma força maior, que é o vento do Espírito dentro de você, que vai fazer todas as coisas e vai levá-lo ao destino que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Nós só teremos favor multiplicado se você aprender a exercer domínio sobre os seus sentimentos. Muitas pessoas, elas fazem decisões permanentes por causa de sentimentos temporários. São governadas porque, olha o que fizeram comigo. Elas explodem a qualquer momento. Casamentos destruídos por palavras indevidas, por sentimentos não resolvidos, por infantilidade, por uma palavra que nunca foi ouvida pelo pai, por alguma coisa que carrega desde o passado. Alguns carregam defuntos e nunca o enterram nas suas emoções, e expressam isso destruindo aquilo que Deus tem para você. O que te falta? Domínio próprio, querido. Eu amo minha esposa, mas falta domínio próprio. Eu amo meu filho, mas falta domínio próprio. Domínio próprio é o governo do Espírito na sua vida para manifestar a natureza. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Amém. Veja, você não fabrica fruto, você cultiva a árvore. Deus, quando criou Adão, ele disse: Adão, você vai cultivar e guardar o jardim. O primeiro propósito do homem, sem a mulher, era cultivar. Cultivar. Por que cultivar? Porque fruto é espontâneo. Uma árvore não precisa se esforçar para dar fruto. Fruto é resultado de natureza. E a sua natureza interior, quando se conecta com a natureza de Cristo Jesus, você dá frutos. Por isso, fruto é resultado de comunhão. Comunhão com Deus. A graça de Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você para sempre, diz a Bíblia. Quanto mais você adora Cristo na sua palavra, quanto mais você gasta tempo com Jesus, quanto mais você invoca Jesus no seu dia a dia, quando a tentação vier, quando você vai perder o controle, quando você percebe que vai explodir e a ira virá, você invoca o nome de Jesus. Oh, diga: Jesus, eu não tenho domínio sobre isso, mas tu tens. Oh, manifesta o teu domínio em mim. Essa é a vida, a natureza de Deus. E você vai ser como Jesus nesse mundo. Jesus governava nas tempestades diante de Herodes. Herodes queria ver um milagre. A Bíblia diz que ele esbravejava. Ele mandou colocar coroa de espinho, bater em Jesus, cuspir em Jesus, porque ele queria Jesus fazendo alguma coisa. Ele estava atormentado, irado ao extremo, e Jesus em silêncio absoluto. Quem estava no governo? Jesus estava no governo. E você, como Cristo Jesus é. Amém? A sua maturidade em Deus é expressa pelo domínio próprio. Amém? E hoje nós vamos orar aqui para que essa realidade de Deus, amém, se manifeste na sua vida. E essa semana você nunca mais vai ficar preso nesse seu vício. Amém? Você crê que Deus pode fazer hoje aqui? Você crê nessa palavra? Amém? Então Deus vai manifestar poder na sua vida. É só despertar. Paulo disse para Timóteo: desperta o dom de Deus que há dentro de ti. Porque você não recebeu espírito de covardia, você recebeu espírito de poder.
amor e mente sã, equilíbrio. Você é sábio, ponderado. Amém? Porque Deus te deu domínio, governo está na sua vida. Você não vai ter que ficar se arrependendo do que fez ontem. Porque você vai exercer domínio sobre as circunstâncias. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero falar para você de algumas áreas que Paulo usa essa palavra ekrateia no original, que é o domínio próprio. Mas ainda a respeito de frutos, Jesus fala em João 15, um capítulo inteiro, que Jesus fala por 12 vezes sobre permanecer. É um capítulo de governo, porque 12 na Bíblia é governo, isso aponta domínio. E o domínio ali é a manifestação do fruto. Jesus diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim dá muito fruto. Muito fruto. Então a primeira coisa que Jesus diz, a primeira área de permanência é para permanecer conectado com Jesus. Isso fala de comunhão com Jesus. Saber que Jesus tem uma obra consumada, que a graça é o banquete da vitória de Cristo ao seu favor. Ele fala de uma segunda área, ele fala, e as minhas palavras permanecerem em vós. Palavra ali é a palavra rema. No grego, há duas palavras que foi traduzida por palavra no português. A primeira é logos, palavra escrita. E a outra é palavra rema. A palavra rema é a que te dá fé. A palavra rema é a que traduz para você revelação. É o gnosis que nós vimos. Não é um conhecimento mental. Você até sabe, pode citar. Você conhece doutrina, mas ela não transforma você. O que transforma você é a palavra rema. Então Jesus diz que você tem que ter uma palavra no seu coração que arde o seu coração. Você tem que ler a Bíblia na qualidade necessária até que algo toque você. Quando tocar o seu coração, é palavra rema. E por isso você vai ter domínio próprio. Muitos frutos. Amém? Então você não busca os frutos, você cultiva a árvore. Cultiva o relacionamento com Cristo. E a terceira área de permanência que Jesus fala, ele fala, se o meu amor permanecer em vós. Você sabe que você é filho amado? Amém? O perfeito amor, que é o amor de Deus por você, lança fora o medo. Você pode viver nessa vida sem medo de nada, porque o amor de Deus expulsa o medo do amanhã, o medo do que aconteceu, o medo das coisas, o medo de perdas. Você pode viver na certeza do amor que traz segurança e firmeza para você. É uma âncora da alma, aleluia, diga amém. Bem, então Jesus fala, permaneça ligado. Se você permanecer conectado, o fruto é espontâneo. Ei, pastor, eu não consigo. Quando eu vejo, já falei o que tinha que falar. Isso nada muda. Só tristeza. As minhas emoções. Você não tem controle, não tem domínio próprio, porque você não se rende à realidade de que você precisa gastar tempo com Jesus na sua intimidade. Basta isso, amém? Eu ensinei você e repito. Não comece o dia abrindo a Bíblia e falar, preciso ler alguma coisa. Não, comece o dia se conectando com o Espírito Santo, com Jesus, com Jesus. Como é isso? Aquietando sua alma. Quando sua alma se aquieta, os seus pensamentos, você se conecta ao Espírito. É nesse jardim que você pega as sementes e elas multiplicarão na sua vida, no seu dia. Amém? Você nasceu para dominar. Diga glórias a Deus. Aleluia. Amém? Bom, Paulo fala a primeira área que eu chamei, numa metáfora da vida. Ele diz que a nossa vida é como um atleta. Amém? Um atleta. Diga atleta aqui. Nós temos algum atleta aqui? Amém? Paulo diz que a nossa vida é como um atleta. Amém? Ele fala assim. Todo atleta, tudo se domina. É a palavra eklateomai, que ela tem a raiz de eclatésia, que é a palavra domínio próprio no original. Amém? Então veja, o atleta em tudo se domina. Paulo diz, esses para ganharem uma coroa corruptível, nós a incorruptível. Assim, pois, corro. Então Paulo está falando de uma corrida. Não desferindo golpes no ar. Eu não luto
um box sem metas. Eu tenho propósito, eu tenho objetivo, porque quando você tem domínio próprio, você tem direção. Você não vive jogado à sorte de toda opinião de pessoas. Você, como Jesus em Lucas 9 diz que Jesus manifestou no semblante forte firmeza de ir para Jerusalém. E ninguém o demoveu do seu caminho. A palavra lá no rosto de Jesus é como um seixo, uma pedra, uma firmeza. Porque você é como Jesus. Você é rocha. Rocha. Amém. Amém. E o domínio próprio está em você. Não é o domínio dos braços, é o domínio do Espírito Santo. Amém. Seria melhor traduzido como o domínio do Espírito Santo na nossa vida. Porque essa é a verdadeira vida vitoriosa que nós temos que viver. Então, o vencedor é aquele que impõe limites sobre a sua vida. Porque ele considera o futuro. Amém. O vencedor é capaz de fazer coisas que ele não quer fazer, mas que ele sabe que precisa ser feita. Vencedores são assim. Se você não é capaz, por exemplo, de controlar o tempo, você não tem domínio próprio. Se você não é capaz de controlar as finanças, você não tem domínio próprio. Se você fala tudo o que pensa, a Bíblia diz que você não tem domínio próprio sobre o que diz. Se o seu corpo é o seu Senhor e manda em você, você não tem domínio próprio. Mas se você entrar na verdade da palavra de Deus, você sabe que em Cristo você tem domínio próprio sobre todas as circunstâncias. Amém? E você é roubado dessa verdade. Pedro fala sobre a área do domínio próprio no falar. Ele diz assim: se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, quem quer diga amém. Eu quero, Senhor, muitos dias felizes, todos os dias, ou a maior parte deles felizes. É interessante que quando Deus fala para você ficar firme nele no dia mau, o dia mau é no singular. Mas quando Deus fala sobre a felicidade na sua vida, Ele fala dias, porque Deus planejou você para você muitos dias felizes. Você vai ter dias maus, sim, mas o que Ele planejou é muitos dias felizes, amém? Algumas pessoas falam, o Senhor só tem sofrimento para nós. Não. Ele tem pouco sofrimento e muita felicidade. Aleluia. Eu quero dias felizes. Aí Pedro diz que você tem que cooperar com isso. Refreie a língua de falar maldades, coisas erradas, ruins, contrárias à palavra. E os lábios de dizerem mentiras. Tudo o que contradiz a Bíblia é uma mentira. Porque a Bíblia é a verdade. Amém? Então você não será vencedor. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus não vai te dar poder. Ele já te deu poder. Deus não vai te curar. Ele já te curou na cruz. Amém? Então quando você pede por algo que já está feito, isso é sinal de ignorância. Não seja ignorante. A ignorância mata, destrói, diz a Bíblia. Amém? Então refreie a sua boca. Eu diria que essa é a primeira área da vida. A primeira área, porque Tiago diz que a língua, ela é como um pequeno fósforo que é capaz de pôr fogo numa floresta. A língua é como o leme de um navio que conduz o navio. Ou seja, se você não domina o que diz, você não domina o destino. O destino, você é levado para todo e qualquer lugar. Pelos ventos, pelas opiniões das pessoas, pela economia, pelo Estado, pelas mudanças da vida. Mas quando você domina o que diz, você tem um futuro seguro. Você sabe onde vai chegar quando você é capaz de controlar o que diz. Amém? Amém? Então, controle o que você diz. Pastor, eu falei de brincadeira, então pare de brincar. Pastor, eu falei porque eu estava de cabeça cheia. Não, é porque seu coração está cheio da coisa errada. Porque a boca diz o que o coração está cheio. Então a questão é uma limpeza do coração. Não é isso que eu quis dizer. Então não diga. Não diga. Pastor, mas não consegui. Não, você foi restaurado em Jesus. Você tem domínio próprio. Você tem realidade de Deus. Pastor, o sono me venceu. Não, o sono vai te vencer? Não é o sono, não é nada. Porque você tem domínio próprio na sua vida. Pelo Espírito de Deus. Amém?
Quantos casamentos destruídos, quantos filhos marcados por palavras de pais que falam erroneamente, que estão desalinhados da simples verdade de refrear, controlar suas palavras. Ah, pastor, preciso falar com você. Controle a sua boca e está tudo resolvido. Por quê? Porque Provérbios 26, 11 diz: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato, sábio, prudente, se cala e a domina. Domina. Deus te deu poder para dominar a ira. Amém? Amém? Você sabe que as pessoas matam por ira, e de repente você vive uma pessoa irada, você é um cara irado. Quantas pessoas falam: ah, pastor, mas ele é uma pessoa irada, é uma pessoa descontrolada. Se você é filho de Deus, por favor, viva por dentro e não por fora. Você tem a vida de Deus. Ah, mas não consigo. Eu sei, eu também não consigo. E o que você faz? Eu falo: Jesus, Jesus, eu não posso, mas tu podes. Tudo posso em ti que me fortalece. E à medida que você exerce fé na verdade, ela se manifesta no seu comportamento. Ei, você está entendendo? Toca na pessoa da frente, ela não precisa voltar para trás e fala: ei, você está entendendo, pastor? Faz um favor para mim aí. Eu sei, porque tem alguns irmãos que estão com cara de estátua. Eu acho que eles não estão entendendo. Aleluia. Glórias a Deus. Ainda bem que a maioria está entendendo. Tiago, veja que o falar controla a ira. Não é poderoso falar? Tiago, não está o texto aí, 1,19, ele diz assim: irmãos, sejamos todos prontos para ouvir, tardios para falar, e como consequência, tardios para se irar. Mas parece que a gente lê igual o hebraico, da direita para a esquerda. Então a gente é rápido para ficar irado, fala sem parar e nem ouviu o que deveria ouvir. É o contrário, a gente acha que lê a Bíblia assim, é o contrário. Não, vamos ler da maneira certa, vamos manejar a Bíblia da maneira certa, amém? Uma piada só para você relaxar, amém? O marido está dirigindo o carro, a esposa do lado, falando, e ela fala: meu bem, você está me ouvindo? Ele fala: sim, eu estou pronto para ouvir. Então por que você não me responde? E ele fala: porque eu ainda estou no tardio para falar, e tentando não chegar ao tardio para se irar. Amém, Deus tenha misericórdia de nós, amém. Amém, amém. A Bíblia diz que aquele que é perfeito varão não tropeça no falar. Controle o que você fala e você vai viver sucesso na vida. Paz, alegria. Amém. A Bíblia diz isso tão claramente. Você sabe que a ciência descobre essas coisas, né? Mas bem depois. Então existe, eu já passei para você, um cientista chamado, no Japão, fugiu o nome dele agora, que ele mostrou que os cristais da água, então as pessoas, ele emitia sons bons e ruins, palavras, e aí ele congelava a água e mostrava que imagens de cristais bonitas eram geradas com palavras boas, e as palavras ruins geravam deformações na água. Você é 80% de água. Agora, eu estava vendo uma reportagem que a G1, lá de Campinas, que não chama G1, que é o outro, né, G1, entenda o G1 aí, não quero falar o nome todo. Eu não assisto, mas eles estão fazendo uma pesquisa, uma neurocientista lá, uma doutora, ela colocou, hoje é mais moderno, naquele capacete de sensores no cérebro de uma mulher, só para mostrar num gráfico a reação cerebral dela ouvindo palavras. Então a médica começa: você é feia demais, que pessoa antipática que você é, você é burra. O registro desenho de criança, rabisco sem sentido. E ela ouvindo aquelas palavras. Aí depois ela muda o cenário e fala: você é uma pessoa especial, você é uma pessoa importante, você nasceu para reinar, você isso, só coisas boas. E aí o cérebro vai mostrando harmonia nas suas curvas.
As palavras controlam você por inteiro, filho. Amém? Se você quer prosperar, fale da maneira certa. Tenha domínio de Deus. Fala como Davi: Senhor, põe um cadeado nos meus lábios. Se você fala descontroladamente, põe um cadeado, Senhor, domínio próprio nos meus lábios. Fale só coisas boas. Amém? Minha empresa não dá certo. Não precisa de conselho, você já a condenou. Pastor, eu não consigo prosperar. Você já se condenou. A Bíblia nunca diz negativamente a seu respeito. Você já viu isso na Bíblia? Deus falando: você não vai dar em nada. Ele diz: desde o profeta que está debaixo da lei, eu que sei que pensamentos tenho ao seu respeito, pensamentos de paz, para te dar um fim glorioso. É isso que Deus pensa de você, lá no profeta Jeremias, que via a destruição da amada cidade de Judá. Amém. Diga amém. Amém. Aleluia. Paulo também usa em 1 Coríntios 7, aleluia. Caso alguém, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A palavra no uso comum, eclateia, no grego filosófico, ela normalmente era relacionada pelos filósofos, Platão e tantos outros, o controle sobre os apetites ou sexuais, ou seja, controle sobre o sexo. Você sabe que o corpo tem instintos naturais que Deus criou. Sobrevivência, comer, beber, sexo é um deles. Alguns dizem que é o maior instinto. Instinto é uma coisa natural, espontânea, do seu próprio corpo. Uma necessidade básica, por assim dizer. Mas Deus, quando Paulo fala relacionado, olha, se você não consegue viver uma vida, né, separada, sexualmente falando, então se case. Não adultere, não fornique, não vá atrás de prostitutas, case. Amém? Case com a pessoa certa. Amém? Case com a pessoa que teme ao Senhor. Porque domínio vai harmonizar a sua vida. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça, o domínio do homem. E o homem é o domínio da mulher. Então, feliz a mulher cujo domínio do homem é Cristo. Amém. Amém. Eu ouvi o pastor falar que eu sou autoridade, então você cala a boca, senão... olha para cima, não está Jesus, não. Tem outra coisa aí. Amém. Amém. É uma questão de domínio. Então, o homem, quando perde o domínio de Cristo Jesus, faz muita bagunça, faz muita coisa errada, se impõe autoridade, destrói tudo. Porque o que lhe falta? Domínio próprio, que é domínio do Espírito, que é um fruto que nasce na sua intimidade com Cristo Jesus. Quando você vê, vai multiplicar 30, 60, 100 por um. Esse é o ano de multiplicar domínio próprio. Você é uma pessoa estável. Quando você chegar onde está, as pessoas às vezes tiraram um retrato seu, mas elas vão olhar e falar: uau, o que aconteceu? Essa semana o diabo vai tentar tirar você do sério, vai querer explodir você. Pisa nele, apaga o pavio e fala: eu tenho domínio próprio, que é Cristo em mim. Amém. E você vai reinar em vida. Porque você nasceu para dominar. E em Cristo foi restaurado o domínio sobre nós. Mas pureza sexual. Pureza sexual. Deus criou o sexo. O sexo é bom porque tudo que Deus criou é bom. Mas no padrão divino. Então o domínio próprio te dá a força interior para vencer os pensamentos errados fora do padrão de Deus na área sexual. E ações e atitudes relacionadas a isso. A Bíblia diz que Deus, Ele criou o homem e a mulher, declarou que eles fossem fecundos, que se multiplicassem, e a sabedoria de Deus diz o seguinte, que o relacionamento sexual do homem com a mulher é como ter um poço de água em casa. E aí a sabedoria diz: beba do seu poço, desfrute dele. Você não precisa de outro. Você tem água suficiente para satisfação no seu casamento. Pastor, meu poço secou.
Amém. Eu vou pôr a pastora Rosana para explicar isso. Quando Paulo fala sobre sexo em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz assim, que a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, governo, mas quem o tem é o marido. Então o domínio sobre o seu corpo, quem tem é o homem. Assim, da mesma maneira, o homem não tem domínio sobre o seu corpo, mas sim o tem a mulher. Isso significa que quem priva o cônjuge de sexo não tem domínio próprio. Perdeu a realeza de Cristo Jesus. Ouviu? Ouviu? No casamento. Domínio, eclateia, domínio próprio. Cristo Jesus no sexo. Aleluia. Amém. Vida de Deus. Quem quer viver os melhores dias, tem que viver na palavra de Deus. A terceira e última área que eu quero orar por você, amém, é no discurso para um governador. Eu coloquei esse título. Lá em Atos 24, Paulo está preso, dissertando para um governador chamado Félix. E o que me admira desse texto é porque Paulo usou eclateia, domínio próprio, enquanto dissertava para aquele ímpio. A Bíblia diz, dissertando ele acerca da justiça, aleluia, justiça de Deus, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado, com medo em outras versões. Ou seja, ele ouviu e ficou com medo. Agora, domínio próprio não parece ser coisa certa de se dizer para um ímpio. Mas a história, né? Um historiador romano chamado Tácito, ele escreve sobre Félix. Félix era um escravo e o irmão dele teve um contato com o imperador e o promoveu para governador. Então Félix era um governante com mentalidade de escravo. E ele escreveu assim, ele exerceu o poder de um rei com a mente de um escravo, através de toda sorte de crueldade e luxúrias. Então era um cara completamente promíscuo, corrupto, que era cruel ainda. Esse era o Félix, o governante. Então veja, quando você não tem domínio próprio, é porque você é escravo de algo. A Bíblia diz que existem muitos reis, príncipes, que vivem como mendigo, porque não sabe da sua posição. As circunstâncias alteram e você altera. Você muda o seu temperamento como o clima de Gramado. Muda mais do que de São Paulo até. Frio, calor, frio, toda hora você muda. Como Deus pode edificar a igreja no barro? Você é rocha. Viva pela força do Espírito que está em você. Então Paulo estava dizendo para Félix, olha, você pode ter uma posição de rei aqui, você pode mandar, mas você não tem liberdade nenhuma, você é cativo, você é um escravo, você é dominado por essas coisas, pela sexualidade, pela bebida, pelas drogas, você é dominado, você nasceu para reinar e está sendo subjugado, acorrentado dentro das suas emoções, do seu entendimento. É isso que Paulo estava dizendo para ele. Então veja que a verdadeira liberdade, muitas pessoas dizem, a criança, deixa ela ser o que ela quer ser. Se ela pensa que é mulher, é mulher. Se pensa que é homem, é homem. Satisfaça o seu desejo. Não, quem satisfaz o seu desejo é escravo dos seus impulsos, dos seus instintos carnais. Nós não estamos aqui para satisfazer os desejos do nosso corpo, mas sim os do Espírito, da palavra de Deus. Amém? Quando Paulo escreve assim, Paulo, servo e apóstolo de Deus, Pai e Cristo Jesus, a palavra servo ali é doulos. Ouça aqui, filho, é doulos, é escravo. Te assusta? Ele estava dizendo, Paulo, escravo de Cristo. Quando você aceitou Jesus Cristo, você o chamou de Senhor. Curios, a palavra significa dono, Senhor. Então você não é senhor de você, você tem um dono que é Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Amém.
Ele que tem que ter o domínio sobre a sua vida. Ele que faz a escolha sobre o seu casamento. Ele que te insere no lugar que Ele quer. É o Deus de toda suficiência e bondade. Oh, quando você descobre isso e se rende à vontade dEle, a sua vida é uma vida feliz. Louvado seja Deus. E esse ano vai ser um ano da virada de muitas pessoas. Chega de ser subjugado pela escassez. Você vai ter a abundância. Chega de ser subjugado, subjugada pela infelicidade, pela tristeza. Você vai saltar de alegria. Vai rir sem querer. Vai ficar como quem sonham, diz o Salmo 23. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Meu Deus, como isso foi possível? A Ele a glória. Aleluia. Amém. É o governo de Deus em mim. É o governo de Deus em você. Amém. Deus vai abrir portas na sua vida. Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, na antiguidade, as cidades eram fortificadas pelos muros. Você vê isso nos filmes, certo? Você vai em Jerusalém, na cidade velha, estão os muros lá. É impactante o cenário da cidade moderna, Jerusalém, cidade moderna. Aí quando você chega na parte chamada velha, as muralhas e as portas da cidade. Ou se você vai em algum país que tem castelos, coisas assim, no meio da cidade moderna você encontra às vezes uma fortificação. Então que a sabedoria de Deus, o Espírito está nos ensinando. Se você não tem domínio próprio, você é como uma cidade de muros caídos. Muros caídos. Derribada é muros caídos. Ou seja, entra tudo e sai tudo. Fala qualquer coisa, ouve qualquer coisa. Você é influenciado por qualquer circunstância. O que lhe falta? Domínio próprio. Talvez, em que área na sua vida os muros estão derribados? Talvez não estejam derribados, você pode falar, mas tem rachadura, tem brecha. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não dê brecha ao diabo. Não deixa. Deus te faz um reparador de brechas. A Bíblia diz, os seus filhos serão reparadores de brecha. Você é reparador de brecha. Sua vida é fortificada. Então o domínio próprio levanta os muros de proteção ao seu redor. Amém? O inimigo pode lançar as flechas, as pessoas podem falar mal, mas você está estável, protegido, porque a sua fortaleza é o Senhor. Amém? Talvez as finanças, talvez as suas emoções. Você é uma pessoa explosiva, você é uma pessoa irada e não muda, e já fez de tudo para mudar e se arrepende. Mas não é uma questão de você se esforçar, é uma questão de você se entregar, render-se a Jesus. Oh Jesus, eu não posso, mas Tu podes em mim. E cada vez mais, assim como a luz da aurora, diz a Bíblia, que brilha mais e mais, você vai manifestar mais Jesus. E automaticamente, sem você pedir, favor, portas se abrem, Deus traz provisão sobrenatural sobre a sua vida, as coisas se harmonizam e você vive um jardim. Amém. Na sua casa. Aleluia. Na sua casa. Porque quando Deus criou o casamento, o lar, Ele criou no jardim. Na verdade, Deus preparou o lugar antes de você. Deus preparou em Cristo Jesus toda a provisão para você. Amém? Quando você nasceu, tudo já estava pronto e continua pronto. E Ele te convida a reinar em vida, a dominar sobre isso. Mas lá em Apocalipse, para encerrarmos, diz assim, venho sem demora, Jesus diz, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você não perde a salvação, amém? Mas perde a posição reinante em Cristo. Você pode ser roubado. Coroa é uma posição reinante. E há muitas pessoas na vida da igreja que não reinam em vida. Por falta de exercício do domínio próprio, que é o domínio do Espírito. Essa é a maneira de você reinar em vida. Porque o domínio
exerce autoridade e poder. Duas palavras no grego, elas estão relacionadas ao domínio. Exousia, autoridade. Jesus te deu a autoridade. Você pode dizer para o diabo, para o mundo, para as tempestades, para as circunstâncias, para o seu corpo, para os pensamentos, saia, cesse. Amém? Você pode dizer para a droga, eu não sou controlado por você, droga, eu controlo você. Você pode? Exousia, você tem autoridade. Mas além de exousia, que é autoridade, um exemplo clássico disso é o guarda. O guarda não tem poder, força. Mas quando ele põe a farda, ele tem autoridade, exousia. Amém? Jesus te deu exousia. Você tem autoridade. Cuidado com o que você fala, porque você é uma autoridade no mundo espiritual. Aleluia. Mas ele deu também a poder. Poder é dunamis, como eu disse, é dinamite. Você não tem apenas a autoridade delegada, você tem poder intrínseco, poder em você. Existe uma unção que te dá poder para subjugar, para quebrar qualquer escravidão no corpo, na mente ou nas circunstâncias. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, aleluia, diga glória a Deus. Ei, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, amém. Eu sinto a unção de Deus aqui. Algo que o Espírito Santo vai fazer, amém. Me dá um tom aí, alguma coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, deixa eu dizer algo para você. Só os humildes recebem favor. Aleluia. Deus abre um momento de favor para nós aqui. A maneira da palavra voltar para Deus, prosperar e voltar para Deus, é a nossa resposta para Ele. A palavra não prospera se eu não a retorno para Ele. Eu a retorno quando eu reconheço e me posiciono nela e clamo por Ele. Aleluia. Independentemente de qualquer razão, eu ajo com o coração rendido a Deus. Amém. Não quero expor ninguém, não quero expor sua vida, não importa isso. Não é isso. Eu quero que você tenha realidade. Nós vamos orar aqui. E se você encontrou rachaduras, brechas, pastor, meu casamento já caiu as portas e os muros. Não tem mais nada, pastor. Vou desistir do casamento. Essa não é vontade de Deus, filho, filha. Não é vontade de Deus. Se você é casado, é uma aliança. E uma aliança não pode ser desfeita. Amém? Meu relacionamento que em casa, como eu disse, é o seu principal ringue. Amém? Se você venceu a luta em casa, você vence em qualquer lugar. Quanto mais próximo o relacionamento, mais desafiador vai ser para você. Mas você tem domínio próprio para viver dias felizes, para acalmar as tempestades dessa vida, para chegar ao seu destino em Deus. Não deixe o diabo roubar isso de você. Guarda o que você tem. Guarda, você tem isso. E você tem que alimentar essa fé pela sua confissão. Você tem domínio próprio. O poder de Deus te deu essas coisas. Você não vai ser subjugado pelo sexo, pelos desejos do corpo. Jovem, não importa a sua idade, você domina sobre o sexo. Aleluia, amém? E sobre as demais coisas na sua vida. Mas é uma questão de rendição. É uma questão de reconhecer que eu preciso. E hoje nós cremos, eu creio. E essa palavra que eu tenho orado e quero orar por você. Para Deus reparar brechas. Que o milagre do Espírito hoje na sua vida vai fechar brechas. Talvez muros caídos que você já perdeu a esperança. Ele pode fazer. Quem crê, diga amém comigo. Então eu queria convidar você, não importa a área que for, se você identifica no seu coração que há muros caídos, há brechas, nós queremos orar com você. Você vai orar, mas nós vamos orar com você. Nós queremos concordar com você. E por isso eu queria que você viesse aqui à frente, porque nós vamos impor as mãos sobre você. Muito pode a oração da igreja, muito pode a unção de Deus. Nós vamos ungir você. E a unção de Deus despedaça jugo. Mas você vai cooperar com a sua fé agora. Enquanto eles louvam, você vem aqui à frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Vem em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha.